Fala pessoal, seja todo mundo bem-vindo a mais um vídeo. Para hoje eu recebi um convite de um amigo meu que comprou um computador peça por peça, todo separado, e a gente vai fazer um mega review de peça por peça do que vai compor esse computador dele, e também você vai aprender o passo a passo de como montar seu computador, caso você tenha alguma dúvida, e para você não precisar pagar algo do tipo para algum técnico fazer besteira no seu computador, você mesmo vai lá e faz. Então, se liga nesse vídeo que com certeza você vai sair daqui aprendendo alguma coisa. Valeu! Antes de mais nada, é bom, antes de abrir o pacote a gente ver tudo, vou mostrar quais são as peças, qual a configuração. Então vamos começar aqui pelo processador. É o i5 de 14ª geração, 14400F, com LGA 1700. Então aqui a caixa ela já foi aberta para conferência. Esse modelo ele vem com cooler box, então caso você compre, você não vai precisar de um cooler extra, mas aqui não é o caso, ele também comprou um water cooler. Para acompanhar esse processador, ele comprou uma Aorus B760 Elite, uma placa ATX, muito grande, muito boa e muito bonita. Esse processador, você pode fazer a montagem dele em kits DDR4 e DDR5, então ele já preferiu fazer o upgrade para DDR5. Então temos aqui 32 GB no modelo de 5600 da Corsair. Para a fonte, nós temos uma MSI 850, uma fonte ATX 3.0 com PCI 5.0 também, é uma fonte Gold e também modular, então você vai ter um gerenciamento de cabos muito bom. Um NVMe para sistema e básico de jogos, então temos aqui um Renegade da Kingston, que ele alcança no caso aqui velocidade de leitura de 7.300 e gravação de 6, muito bom. A placa de vídeo, uma Aorus Master da 4060 Ti, então uma placa muito boa, 4 anos de garantia, já a gente vai ver maiores detalhes. Kit de fãs com controlador RGB, então cada caixa tem 3, e um water cooler da Rise Mode de 360, também com RGB. Para o gabinete, isso tudo vai ser montado num Galaxy Glass, também da Rise Mode, gabinete muito bonito, muito espaçoso. E vamos para os detalhes. Vamos começar em detalhes aqui do gabinete. Então, é um modelo Galaxy Glass da Rise Mode. Nós temos uma tela imantada aqui em cima com suporte para 3 fãs de 120. Nessa parte aqui é aberta, vazada pelo seu modelo Aquaria, também com suporte para 3 fãs de 120. E na parte inferior 3 fãs e na parte traseira 1. Então são 10 fãs que você pode instalar nesse gabinete, incluindo, se for o caso, o water cooler. Você também pode colocar na vertical ou na parte superior. A fonte ela é instalada na parte traseira da placa-mãe, então ela fica aqui escondida nessa parte do suporte, junto com as baias para você colocar HD nessa parte aqui traseira que vai ficar escondido, vai passar somente os cabos. Ele vem com os parafusos para você instalar tanto o suporte da placa de vídeo, como o water cooler, como outros pinos para a placa-mãe, que eventualmente sejam necessários. Ele já vem na parte superior com o botão Power, Reset, indicadores de funcionamento, microfone e fone de ouvido, duas USB 2.0 e uma 3.0. Então, não tem muito mais o que falar. Então, ele aqui, vidro temperado, e tem uma grande quantidade de cabos para fazer a ligação das conexões. Então, vamos deixar ele aqui no ponto para a gente começar a fazer as instalações do restante das peças. O item mais importante do kit, podemos dizer, placa-mãe, é uma B760 Aorus Elite AX com suporte DDR5, então ele já optou por essa atualização para essa nova geração. Modelo ATX, vamos ver o que nós temos. É um modelo que conta já com Wi-Fi,
Então você vai receber uma antena com 2 conectores para a parte traseira, um conector para auxiliar a parte frontal do painel, então vai ter um detalhamento mais simples, um cabo SATA e parafusos para a montagem do NVMe ou da parte frontal. Partindo para mais detalhes do modelo, ela tem um dissipador de VRM muito robusto, então vai suportar processadores, overclock e vai ter uma estabilidade de desempenho básica muito boa. Com certeza vai ser uma das melhores opções que você vai ter no mercado. De conexões, nós temos 4 USBs na parte superior, conexão Wi-Fi 6, uma DisplayPort, uma HDMI diretamente, USB-C, USB 3.2 para BIOS, 4 USB 3.2, a entrada de internet e ainda temos uma saída ótica para muito provavelmente áudio e entrada de microfone e linha. Então nós temos 4 slots de memórias. Aqui nós temos a leitura de NVMe, no caso M2 de maior velocidade, e aqui nós temos mais 2 slots que inclusive eles já basicamente vão acompanhar essa peça que vai servir como dissipador. Como vocês podem ver aqui desse lado nós temos a dupla face para fazer a colagem. Na parte de conexão de fãs nós temos a RGB de 12 volts, 4 pinos aqui. Temos conectores 2 na parte superior e deixe-me verificar, basicamente para conexão da CPU fan só temos esse na parte superior, e para a conexão de processador nós temos uma entrada de 4 mais, no caso dupla de 8 mais uma de 4 para fazer a conexão. Tive um pequeno problema com o áudio, então eu estou aqui complementando. Nós temos o QFlash Plus para a gente fazer reset de BIOS, botão de reset, já vem com pilha, ela possui 4 slots ainda para SATA e ela tem 3 NVMe's, como eu disse anteriormente, e 3 PCI's, sendo que só um NVMe e um PCI vai ser controlado pelo processador, o resto vai ser pelo chipset, então os de cima eles são que tem velocidade maior. Bom, a gente já deu uma geral na placa, basicamente não tem muito segredo do que uma placa vai oferecer. A eficiência dela e recursos a gente vai conseguir ver mais na prática mesmo, depois de instalado, com testes, benchmarks e estresse. Então, é uma placa que ela vai suportar DDR5, forma de montagem vai seguir basicamente o mesmo na questão das memórias, A1, A2, B1, B2. Então, aqui temos aqui uma referência na placa, inclusive, que primeiro a gente coloca as memórias nos módulos A2, B2, então no segundo e no quarto. Aqui já tirei a tampinha do módulo do M2, NVMe. Temos aqui essa fitinha, essa parte dupla face que é para o thermal pad, para facilitar a instalação, que vai ser a parte de dissipação de calor do NVMe. Então aqui, como eu mostrei anteriormente, também não tem muito segredo do que já temos no mercado. É só fazer a instalação. Para a instalação não tem segredo do NVMe, então você tem 2 níveis de trava ali. Uma onde você vai colocar o NVMe e outra nessa parte que vai ficar o dissipador. Então você apenas vai encaixar, nesse caso, o NVMe com cerca de 45 graus. Ele vai encaixar, então dessa forma você vai fazer o encaixe dele na diagonal. E depois que ele encaixou, para esse caso aqui, você vai fazer travar nessa pecinha. Então é uma pecinha que já vem com a molinha, ela segura o NVMe, e depois que você fizer isso, você só vem aqui, tira, vai dar acesso ao thermal pad, essa marquinha aqui é da travinha da mola que tinha ali, e você vai colocar na parte superior, e vai descer aqui o parafuso, e vai parafusar normalmente. Essa é basicamente, pronto, já temos aqui a instalação do NVMe, não tem muito segredo.
vamos partir para o processador. Então nós temos aqui em mãos i5 14400F, ele é o modelo LGA, ele não possui pino. Os pinos eles estão na placa-mãe. O que acontece? Se você não souber, ou você vai procurar um vídeo para ver, ou você pode pegar o manual do seu processador, que ele vai trazer as informações de como fazer essa instalação. Então aqui a gente não vai usar o cooler original que acompanha na caixa, que seria inclusive só encaixar nesses orifícios, mas é simples. Você vai encontrar a posição do processador, vai colocar ele encaixado, tá vendo? Temos uma marcação, e você vai fechar a tampinha e a tampinha ela vai saltar, que seria essa tampa preta que vem para proteger os pinos da placa-mãe. Só, é simples. Então você vem, aperta para baixo, puxa para o lado e destrava. Você vai puxar essa tampinha para cima. Então, se você for pegar o processador, você tem uma setinha, os outros lados são pontos. Esse lado você tem uma seta. E você vai fazer o que? Você vai pegar sua placa-mãe e você vai procurar uma seta pressa que vai ser alinhada ao modelo. Então a seta está aqui nesse canto. Coincidentemente, o modelo ele vai ficar com a escrita basicamente em pé. E aqui ó, você só solta. Ele já encaixa nas travinhas, ok? E não tem segredo. Você baixa essa parte com essa tampa mesmo e trava aqui. Então você baixa aqui. Está instalado seu processador. Zero segredos. O próximo passo de montagem, o ideal que seja é você colocar as memórias. Só que, como vai ser feita a instalação do water cooler, que seria essa criança aqui gigante que nós vamos ver agora, nós temos que fazer a instalação de algumas peças que elas vão ser encaixadas tanto na parte da placa-mãe traseira quanto na parte frontal para suportar os parafusos. Então eu vou parar para olhar aqui como é que funciona a instalação desse modelo de water cooler e a gente volta na parte da placa-mãe. O processo de instalação do air cooler é um pouco mais prático do que o do water cooler, porque você tem menos peças para poder fazer necessárias para fazer a instalação. Aqui no caso, nós temos o radiador ligado à bomba, então você tem que ver no seu gabinete como é que vai ficar a questão do espaço para você fazer a instalação, caso você veja se você realmente tem espaço para isso. Temos um manual que é interessante que você leia, por quê? Porque ele vai trazer as informações sobre as conexões de fãs e da bomba, tanto na bomba quanto na placa-mãe, como ele traz o suporte tanto para várias bases interfaces da Intel, lá vai NVIDIA, como 775, 1150 tanto, 366, ele também traz o suporte para AMD. Então você tem que identificar o seu modelo para você pegar os encaixes que são necessários. Esse modelo aqui é tipo fan. E você vai ter que pegar essa configuração, tudo aqui de parafuso, identificar qual que vai ser que você vai utilizar na sua placa-mãe. Como eu disse, eu vou fazer isso aqui antes, porque eu não sei como é que vai ser a questão de encaixe para colocar as memórias. Então, é isso. Vou separar aqui as peças e volto já. Separei tudo que eu vou precisar para fazer a montagem do water cooler, para a gente já fazer a instalação na placa-mãe e voltar. Então, essa peça, ela vai na parte traseira da placa-mãe, a gente vai deixar ela aqui separado. E como já veio para olhar como é que se monta essa parte, já vou finalizar aqui a montagem do water cooler. Então, temos que ter em mente que essa parte da frente, essa parte de trás, então essa parte que vai receber o vento, de forma mais prática de se dizer, e essa aqui é onde vai sair. Então, qual a ideia? Na separação de parafusos, você vai ter as opções de parafusos longos e de parafusos pequenos. Nessa montagem, você vai pegar as fãs e você vai perceber que ela atravessa muito pouco, que é só para ela dar tração e segurar no suporte do radiador.
E os pequenininhos, eles vão na parte do gabinete para fixar o radiador lá na parte de trás. Então ele não tem necessidade de ser grande. Então vamos fazer essa montagem e a gente já volta para a parte da placa-mãe. Esse é um dos detalhes mais importantes que a grande maioria das pessoas esquecem, que é tirar o plástico da área de contato com o processador. Então, de nada adianta você colocar a melhor pasta térmica do mundo se você esquecer de tirar esse plástico. A montagem foi finalizada, basicamente. Você vai precisar desse suporte. A regulagem você vai fazer aqui do nível, de acordo com o seu soquete. Então, vai depender de qual encaixe você vai fazer, ele vai entrar um pouco ou vai sair. A trava na bomba é feita dessa forma. Você tem que lembrar de tirar o plástico do contato com essa parte que faz a dissipação de calor e depois você tira essa parte frontal que é detalhe. As fãs foram encaixadas da forma que foi feito. A ideia é que o vento saia atravessando o radiador, fazendo o resfriamento, e essa parte aqui que vai superior encaixada no gabinete, presa também nesses parafusos. Então, sabendo desse encaixe que vai ser dessa forma, agora a gente vai voltar para a placa-mãe para colocar esse encaixe que ele vai ser feito dessa forma. Então, voltemos. O ajuste foi feito, então foi feita a regulagem para esse soquete. Você coloca na parte traseira, encaixa, ele vai ficar assim, e quando você virar, aqui você já vai ver os parafusos para você colocar a trava da bomba, que no caso é esse fininho aqui. Feito isso, antes da gente colocar a placa propriamente no gabinete, a gente vai fazer a instalação das memórias. Então nós temos aqui dois pentes de 16. E como é feita a instalação de memória? Se você for verificar, nós temos uma cava nessa parte inferior. E quando você vai fazer o alinhamento na placa-mãe, essa cava ela se alinha com aquela trava. Então, caso você faça, você não vai ter como fazer a instalação errada, porque justamente tem essa limitação na cava para ser feito. Aqui nesse detalhe da placa-mãe você consegue ver que ele pede que seja feita a instalação da memória no modelo A2B2, inicialmente na primeira instalação. Então a gente só vem aqui, faz a abertura dos pinos, que nessa aqui no caso não é livre. Algumas placas-mães são abertas de um lado, travada do outro, nesse caso aqui não. Você abre, você vem, alinha um ponto, alinha outro. No caso aqui. E aperta reto. Travou, encaixou. Não tem segredo. Tudo certo. As travas já ficaram firmes. Você vê que as memórias já estão no lugar. Não tem mais nada para ser feito basicamente aqui de imediato na placa-mãe. Agora a gente vai fazer a verificação dos parafusos do gabinete para fazer a instalação. Pegando o gabinete, uma coisa que é muito importante é você ver se ele já tem os parafusos de suporte. Então, como pode ver, esse aqui ele veio com 1, 2, 3, 4, 5, 6 nessa posição. E essa placa-mãe, ela tem 1, 2, 3. Então já está faltando aqueles 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então a gente vai ter que fazer a complementação desses parafusos no gabinete, que inclusive são os próprios parafusos que vem no gabinete para você fazer a instalação. Caso contrário,
Esses parafusos que vão faltar, por exemplo, nessa parte de cabo de fonte, que é um cabo bem duro, você vai ficar com essa parte em falsa na placa-mãe e você pode unificar. Então é muito importante que você verifique se o gabinete ele já está com todos os suportes para você fazer o parafusamento da sua placa. Depois de instalada, todos os parafusos colocados, então, na verdade faltou um aqui, eu vou até colocar agora, ela vai ficar instalada dessa forma. Então você pode passar cabos aqui na parte superior, na lateral, o water cooler ele vai ficar nessa parte superior, acredito. A ideia inicial dele era colocar na frente, mas eu não acho que o cabo vai dar distância. Então ainda vai ver isso na prática como é que fica, tem também a placa de vídeo, enfim. Mas, muito bonita. Ficou com um charme muito bacana. E agora vamos passar para, antes de instalar o water cooler, vamos ver como é que tá a fonte. Antes de colocar o water cooler, vamos para a fonte. Então vou deixar ele mais separado aqui. Temos um pacote com todos os cabos. Então, basicamente, temos os parafusos de fixação que vai para o gabinete, que inclusive vem na caixa do gabinete, um cabo de força padrão, nossas tomadas e um sacão de cabo. Você não vem pro cabo de força. As Corsair não vem pro cabo de força. Não vem? Vamos ver o que nós temos aqui na... Pro vídeo não ficar tão longo, eu decidi dar uma adiantada nesse trecho, mas ele acompanha dois cabos de 4x4 para processador, então ficam 8 pinos, dois cabos para PCI, então no mesmo padrão 6+2 de 8 pinos, temos dois cabos para Molex e conexão SATA, os 24 pinos para a placa-mãe e essa fonte ela acompanha um novo padrão para placas de vídeo, que seria conexão de até 600 watts, de se eu não me engano chamada de 12 VHCP. Então é uma fonte bem completa. Bom, com a fonte em mãos agora, é só reforçar o que eu disse anteriormente, né? Então a gente tem aqui uma conexão para os 24 pinos da placa-mãe, junto de uma saída para CPU e PCI. Os 12 VHCP, né, que da placa de vídeo vai ser conectado ali no novo padrão. Mais conexão para CPU e PCI, na parte de cima e na parte de baixo. E a conexão para os SATAs e Molex no final. Então, é isso. A gente já vai colocar ela antes no gabinete para aproveitar que está montado, porque como ela é modular, a gente só faz conectar o cabo que você quer depois, então de qualquer forma é mais prático. Já está como uma excelente opção para você, nos novos padrões, com qualidade, selo Gold, top de linha. Feita a montagem, então os cabos que a gente vai usar já estão separados, agora a gente vai aqui e vamos voltar para a parte da frente. Então o cooler basicamente foi instalado, ele fica nessa parte superior, a parte que segura o radiador. Quando você coloca a telinha, então você não vê nada, o parafuso, e fica dessa forma. Agora você só tem que verificar a posição da bomba aqui, acredito que essa seja a melhor posição para essa configuração. A ideia era colocar na vertical, que também é certo, não tem nada de errado. No entanto, o cabo não deu comprimento para chegar no processador, então infelizmente não foi possível. E adequando aqui para ele ficar nessa posição também vai ficar tão bom quanto. Então isso é só uma questão de opção, opinião, enfim. Agora vamos para a parte traseira para ver o encaixe da bomba na placa-mãe. Então a gente vai ver o jogo com as memórias e afins.
A ideia é você não ter cabos aparentes. Então, quando for montar, dá para perceber que vai, nesse caso aqui da instalação, essa vai ser a posição da bomba do water cooler. Então, o que que vai ser? Antes disso, a gente vai aplicar a pasta térmica no processador e vai verificar para onde que esses cabos vão. Então, inicialmente, você vai olhar aonde, caso você tenha dúvidas. Para esse caso aqui, próprio manual do water cooler. Então, a bomba ele possui dois cabos, um conector de controladora de cores e outro para o sistema de fan. Então, aonde que está esse System Fan Socket? Seria esse aqui do lado da pinagem do processador. E esse outro, de RGB, ele fica nessa posição. Então, todos eles têm sua identificação e você faz a montagem. As fãs, que são essas três, elas têm dois cabos. Então, uma vai ser ligada na CPU fan e o outro vai ser ligado no mesmo RGB que a bomba. Aí, com isso, o water cooler ele vem acompanhado desses cabos. Então, você vai ligar as fãs nessa conexão aqui e você vai colocar essa aqui ligadas no CPU fan. Essa aqui que você tem de pinagem, 4 pinos dessa forma ou assim, que essa aqui é para você estender e essa aqui é para você conectar na placa-mãe. Então é o RGB de 12 volts que tem aqui nessa identificação na placa, e esse aqui que seria um cabinho com 3 pinos, você vai para o System Fan. Então eu vou montar o water cooler agora, a parte da bomba, que tem que colocar o suporte que ele soltou porque ele só fica segurando, e a gente já vai fazer a ligação dos cabos basicamente para finalizar a montagem do computador. E agora é a grande hora, não esqueça de aproveitar a pasta térmica no processador. Então pega a pasta de qualidade, aplica. Eu recomendo sempre utilizar ela espalhando, não coloca um pouco no meio e aperta a bomba não. Eu acho que a melhor dissipação fica você aproveitar a espátulazinha que acompanha e espalhar o produto. Agora vamos para o gerenciamento de cabo do próprio water cooler, né? Então nós temos aqui esse aqui que vai para os sysfans. Então vai conectado aqui. E esse aqui, como ele tem que conectar no RGB junto com os outros, a gente vai fazer primeiro a parte de trás. Como o gerenciamento de cabo é na parte de trás que a gente vai ver já já, então eu vou passar logo os cabos para ligar na fonte. Os cabos foram passados, então vou fazer a ligação lá atrás e já para fazer a ligação completa, vou pegar ali as fãs para a gente fazer a instalação, a montagem e já fazer um gerenciamento só, apenas de um cabeamento só. Para o gerenciamento só, então vamos pegar já as fãs com controlador, então também Rise Mode. Tão sorte, né? Com Rise Mode. É um menino propaganda. Patrocina nós. Então, nós temos para cada fã 2 cabos, 2 saídas, que no caso se resumem a um cabo. E esse cabo vai na controladorazinha. A controladora é essa que tem imã, então você não tem trabalho para guardar, deixar nos locais. Vamos ver onde cada coisa vai no seu lugar. Vou colocar as duas controladoras ou só uma? Só uma. Só os cabos que vamos precisar. Os cabos vamos. Então, a ideia daqui, inicialmente, é você ter vento para cima, exaustão para cá e fluxo para cima. Então, como essas fãs elas não são, não tem como você inverter para ela soprar para cima nessa posição, nessa parte inferior ela vai ser colocada basicamente de cabeça para baixo para o vento
ter o fluxo para cima. Nessa parte da frente, ela vai servir de exaustão, né? Que você quer. Então vai ser feito com um sistema de exaustão, então para cima, para trás. E esse aqui vai puxar para resfriar o water cooler. E aqui a gente vai ver para colocar uma puxando para trás. Então, antes que alguém fale alguma coisa, já sabe das condições que está sendo colocado tudo e de qualquer forma pelas peças e pela qualidade, tanto do processador, que ele não é um processador esquentado, como pela placa de vídeo, ninguém vai ter problema com temperatura, mesmo se não tivesse fã nesse gabinete. Então é quase como se dizer que esses fãs fossem estéticos, basicamente. Então, é isso. As fãs foram instaladas, tudo no lugar. Essa foi uma configuração acordada, assim, digamos, com que a gente tem em mãos o que vai ser feito. Então, essa tem o fluxo para cima, essa tem para trás, essa tem para trás, essa vai para cima. Então, é mais ou menos isso. Depois ele pretende substituir por fãs com rotação invertida para poder fazer o serviço contrário, mas de grosso modo é basicamente isso. Então agora vamos para a pior parte, antes de colocar a placa de vídeo, que é basicamente o gerenciamento de cabos, fazer a ligação de tudo, que atrás inclusive está um caos. Essa parte aqui já foi feita, já adiantei, que foi da placa-mãe. Então o conector do processador, o conector da placa-mãe e a alimentação da bomba, isso aqui seria só do RGB, já está tudo lá para trás. Os cabos foram passados, inclusive não dá para ver nenhum cabo basicamente externo. Isso aqui é muito bom, fica com o acabamento muito minimalista. E vamos para a parte traseira. Como podem ver, aqui atrás está um pequeno caos, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. Aqui em cima a gente tem a parte das fãs. Então isso aqui é da fã traseira. Esses cabos que foram os cabos que já estavam presos são do painel frontal, que liga toda essa parte aqui do gabinete e controla também as luzes, que ele tem uma luz na parte da frente. Então a gente já vai tirar, desprender ele para a gente organizar melhor. Esses cabos, que estão todos no painel, serão ligados lá na parte frontal, no painel frontal da placa-mãe. Então, é o Power LED, USB, ou esse aqui acredito que seja o botão. Não, isso aqui é do HD LED. Isso aqui são das interfaces USB, do áudio, USB 3.0 e Power. Então, foi feita a montagem de tudo. Então, o controlador com as fãs, o cabeamento do water cooler. Esse aqui é o controlador que vai ser responsável por essa parte do painel frontal e dessas luzes. E o cabeamento da fonte. Então, temos o cabeamento do ATX 24 pinos da placa-mãe. Temos o cabeamento do processador, CPU, que aqui no caso a gente utiliza 8 mais 4. Esse cabeamento de 8 pinos para PCI, que vai para a placa de vídeo, e esse cabeamento aqui para o Molex, que é para controladora e essa iluminação. Então agora a gente vai para a parte frontal fazer a montagem do painel, que são os conectores que muita gente tem problema de fazer na parte da frente. Inclusive vou utilizar aqui esse adaptador que veio na placa-mãe, testar para ver como que funciona e se realmente não torna a vida da gente mais fácil. E já colocar a placa de vídeo para a gente fazer formatação, basicamente instalação do primeiro sistema, e testar para ver como é que ficou tudo. Então, vamos para a reta final. Partindo para os finalmente, foi feita a ligação do cabo RGB, setinha apontando para a voltagem, e o restante vai ser a parte de iluminação. Então, nós temos aqui no CPU fan o cabo que sobrou da fan, que a gente uniu os 3 cabos em um no adaptador que veio, conectou aqui, a gente passou aqui. Então você basicamente vê que fica bem discreto. A bomba, ela teve
o seu cabo ligado aqui no Sysfan, que inclusive é a recomendação que vem no manual, então sem problemas. E aqui na parte inferior eu coloquei os adaptadores, o adaptador nos cabinhos pequenos. Então tá aqui para speaker, power LED, botão de power, fica tudo assim encaixado e você vem aqui e coloca no painel. No caso, o painel, a parte mais chata do computador pode-se dizer que vai ser montar essas partes dos cabos do painel. Então, quando você vê esse tipo de pino, de pinagem, de conexão, com uma descrição embaixo, que no caso vai estar Power LED, que vai estar um pouco difícil de ver, mas tem Power LED, HDD, speaker. Então esse aqui é a conversação de botão de ligar, do speaker de HD, das luzes de painel. Então é aqui que você conecta. Então eu vou utilizar esse adaptador que veio da placa-mãe, e o Power, ele é o botão para cima. Então aqui teoricamente a gente só faz essa conexão aqui, que a gente ligou anteriormente, seguindo a descrição. Depois a gente tem o HD áudio e você tem o USB, que vai ser para o painel da frente. Aqui você já tem descrição de USB, então você só faz conectá-lo. Esse aqui de HD áudio, você vai procurar onde tem escrito áudio e você vai ver que os pinos batem. Então aqui, por exemplo, nessa placa, ela fica aqui nesse canto. Tem dentro escrito literalmente áudio, então não tem erro. E a última é a conexão do USB 3.0. E ele fica num canto um pouco diferente nesse modelo. Mesmo. Que nesse caso aqui o cabo, ele vai ficar nessa parte lateral. Normalmente também é embaixo, mas aqui ele fica na lateral. Então eu vou tirar desse encaixe da parte de baixo, passar na lateral para poder fazer a conexão. Basicamente, pronto, o cabo foi passado aqui por lado e foi montado. O computador está basicamente pronto. Então você foi percebido que não tem muito segredo de como fazer a montagem das coisas. É basicamente um Lego de adulto. Então basta você conectar as coisas nos seus respectivos lugares que tudo se encaixa. E agora a gente vai fazer o grande finale. Tem um cabo aqui sobrando, tá passado, que vai ser para placa de vídeo. Então é uma 4060 Ti, modelo Aorus, uma delícia de placa, cara, muito boa. Muita gente está detestando nessa geração, no entanto, eu não vejo motivo para essa falação toda. Eu tenho um modelo também da Gigabyte, só que meu modelo é o Enforce, modelo mais básico. Então a caixinha é bem... Nós temos aqui uma cartinha, ou seria um certificado de trouxa. Guia de usuário e guia de garantia. Temos aqui nossa pequena grande placa, que é 9 por 9. Deixar ela aqui de lado. Temos aqui um brochezinho de metal para você colar. E mais nada, ela não vem adaptador desse novo modelo. Cara, é muito bonita mesmo, viu? Cara, ela é maior que a minha. O modelo não for assim mesmo. Maior ou mais larga? Uhum. Larga. Não, mais compridinha uma coisa, mas ela é mais estreita. Então vamos para os detalhes. Modelo Aorus, então ela tem detalhes em LED,
ela tem um backplate em metal, então isso é interessante. Uma parte vazada para funcionar apenas para fluxo de ar e resfriar com mais eficiência, mas essa placa no jeito pode dizer que esquenta, que ela não consome também quase nada. Embora você pergunte o porquê de uma fonte de 850 para essa placa, na verdade é só para garantir upgrades futuros. São 3 fãs, então essa parte aqui ela é de plástico, mesmo imitando metal, parte metalizada, mas é toda de plástico. Então no grande final, depois de tirar os plásticos, vamos montar. Então, oficialmente montado, nada mais a se fazer, nada a declarar. Então, não falem mal das fãs, elas estão onde deveriam estar, da forma que deveriam estar, depois isso vai ser verificado. Projeto finalizado, tudo montado. Cara, ficou muito bonito mesmo, não tem nem o que falar. E agora vamos passar para a instalação de sistema, fins e testar para ver na prática como vai ficar o desempenho. Vamos lá, faça as honras. Vamos ver se vai dar. Você ligou a fonte? Peguei. Ela já estava ligada e eu desliguei. É um detalhe importante. Ai, que gato. Essa na placa. RGB, LGBT Lights. Tá vendo? Uma tarde de trabalho e gravação. E agora, como é que a gente deixou a questão do painel lá, o desenho da Azimuth? Será que ficou certo? Ficou de lado. Então, assim, ninguém presta atenção no desenho da Azimuth porque é só um detalhe. Então, besteira. Isso a gente ajeita depois. Não tinha como saber qual é o lado certo desse negócio, não tem referência. Mas ficou muito bonito, cara. Show de bola. Agora ficou referência. Então, é passar para o sistema e fazer as devidas correções. Então, o processo. Vamos aguardar. Então, estamos em outro dia, após a finalização, porque tínhamos que fazer a formatação e instalação de tudo. Então, vamos fazer uma recapitulação do que foi feito aqui. Então, a gente tem um Rising Mode Galaxy Glass montado. Então, temos esse LED na frontal, que ele está sincronizado com essas fãs superiores do water cooler, que eles foram ligados na mesma controladora. Foi colocado um kit com 6 fãs, eles são acompanhados de uma controladora, então por isso que a cor não está igual, mas isso aqui vai ser feita a sincronização. E você consegue jogar muita coisa, basicamente, sem muito problema. Então a fonte é uma fonte de 850, que é para suportar novos upgrades no futuro. E basicamente temos uma temperatura muito boa, um uso bem eficiente. O processador que acompanha esse kit é um i5 da 14ª geração, 14400F, com TDP muito baixo. Então são 10 núcleos com 16 threads, sendo 4 núcleos de eficiência nessa distribuição. A placa-mãe, como comentado, já com suporte PCI 5, memória já no DDR5 são 32 GB, e a placa de vídeo uma 60 Ti GB com TDP baixíssimo de 160. Então você basicamente com 450 watts, uma fonte bem baixa, juntando esse 65 com o da fonte, você consegue fazer esse PC rodar tranquilamente, sem sombra de dúvidas. E aqui você vai tirar proveito de várias tecnologias, como o DLSS 3.0, Frame Generation, que vai ter suporte nessa placa. O consumo, a placa anterior dele é uma SIG 500 XT da AMD, então o desempenho foi bem melhor. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado da máquina. Não esquece de deixar o like, compartilhar, se inscrever e até a próxima.